Capítulo 29. Um grande jantar. Depois de 20 minutos, a carruagem finalmente chegou ao Palácio Imperial, um majestoso edifício de mármore branco adornado com colunas esculpidas e ornamentos dourados. A luz das lanternas deixava o palácio ainda mais imponente, sua grandiosidade contrastando com a escuridão da noite o deixava elegante e sofisticado. Ao descerem da carruagem, Arthur e Ace foram recebidos por uma brisa fresca que carregava o aroma das flores dos jardins próximos. O ar estava impregnado de expectativa, enquanto eles trocavam algumas palavras antes de seguir em direção à entrada principal do palácio. A escadaria diante deles se estendia majestosamente, levando ao imponente portão de entrada. À medida que subiam os degraus polidos, Arthur observava as figuras elegantes que já estavam reunidas na entrada, suas vestes ricamente decoradas refletindo a luz das lanternas e criando um espetáculo de cores e padrões. Os convidados conversavam animadamente entre si, alguns cumprimentando-se com reverências formais, enquanto outros trocavam sorrisos e risadas. A atmosfera estava carregada de antecipação, à medida que todos aguardavam o início da festa, do jantar e as possíveis surpresas que a noite poderia trazer. Enquanto Arthur e Ace adentravam os salões do palácio, eles eram recebidos por um mar de rostos desconhecidos, homens imponentes com trajes formais e belas damas trajando longos vestidos. Era como se Arthur estivesse voltando para um mundo que há muito tempo ele deixou. Entre os convidados, Arthur reconheceu um rosto familiar, Fincrawl, o rei de Arcania, e ao seu lado uma bela mulher que ele desconhecia, mas era óbvio quem era, a rainha de Arcania. Ace vai na direção do rei e Arthur o acompanha. Vossa Majestade, olha quem já chegou ao Império, diz Ace sorrindo. Fin, ao ouvir a voz de Ace, se vira e faz uma cara de surpresa olhando para Arthur. Olha só, se não é o garoto que há poucos anos chegou pedindo socorro no meu castelo, como você cresceu, acho que se aquilo acontecesse hoje o rei Goblin teria problemas, diz Fin. Ele sabe, Ace, diz Arthur. Provavelmente não, senão eu já saberia, diz Ace. Então o senhor tem realmente bons olhos, diz Arthur. Parece que tem algo que eu deveria saber. Bom, não importa por hoje, vejo que amadureceu e ficou esperto, Marquês Ace. Em vez de criar uma briga interna sobre qual esposa convidar, você trouxe um bom amigo, diz Fin. Claro, assim eu não tenho dor de cabeça, sei que ele faria o mesmo por mim, diz Ace. Tá louco, eu só tenho uma, óbvio que eu traria ela, diz Arthur. Fin e Ace dariam risada. Realmente, não tem como competir com ela sozinha, você tem que arrumar mais uma hoje à noite, aí eu subiria para o topo das prioridades, diz Ace. Pouco provável, diz Arthur. Bom jovens, aproveitem a noite, minha esposa já me deu alguns olhares e preciso ir cumprimentar alguns nobres do Império, sabem como é, politicagens, diz Fin. Boa sorte, diz Ace, enquanto Arthur acena com a cabeça. Eles continuam entrando no palácio que estava cheio de pinturas com o nome das pessoas embaixo do quadro com sua história resumida, dentre eles, os primeiros grandes heróis, com exceção do herói da espada sagrada, Excalibur. O quadro dele não estava junto aos todos os imperadores que já governaram o grande império Excalibur, as 4 donzelas sagradas, grandes cavaleiros sagrados, alguns duques, que foram grandes guerreiros no passado e por fim uma estátua ao final do grande corredor. Esculpida para ser exatamente igual a Arthur, o grande herói que portou Excalibur e foi peça-chave para vencer o rei demônio e que além de herói foi o maior imperador da história. Os jovens pararam em todos os quadros e além de lerem a história observaram a pintura enquanto conversavam sobre a história daquele mundo. Logo eles chegam ao salão de festas, o local era impressionante, com grandes mesas alinhadas perto das paredes e uma espaçosa pista de dança no centro. 2 mesas se destacavam, uma para o rei de Arcania e sua família e outra para o próprio imperador e sua família, posicionadas no centro e próximas uma da outra simbolizando a aliança e a proximidade das nações. As mesas estavam elegantemente decoradas, com arranjos de flores e toalhas de linho. Música ao vivo enchia o ambiente, enquanto alguns dos convidados se acomodavam e desfrutavam das delícias servidas pelos garçons que haviam começado a servir a entrada do banquete. Arthur e Ace observavam a cena, absorvendo a atmosfera festiva e o luxo do Palácio Imperial. Era um lugar de celebração, onde as elites se reuniam para comemorar e fazer negócios. Sabe o que isso tá me lembrando? Santa Teresa, naquele banquete onde minha irmã revelou sua bênção da santa, diz Arthur. Realmente, no meu caso, nem tanto visto que eu tenho que frequentar muitas festas, aqueles nobres não me dão paz, diz Ace. Fico feliz em ouvir isso, afinal esse é o plano, mas não é assunto para hoje, diz Arthur. Sim, hoje apenas vamos beber, conhecer algumas garotas, dançar muito e o principal, tirar onda com o primeiro mimadinho que aparecer, diz Ace, em um tom de voz baixo. Arthur ri. Falou tudo, só a parte das garotas que eu dispenso, já sei com quem eu vou dançar esta noite, diz Arthur, pegando uma bebida de um garçom que passava. Ace dá aquele olhar de dúvida para Arthur. Ora, eu sou atrasado então, mas me fala, quem é a felizarda que entrou na sua mira? É aquela de cabelos verdes claros, diz Ace. Ela não tá aqui, mas ela deve aparecer logo, diz Arthur, olhando para os céus e vendo que Liane estava no palácio em uma área que não era para convidados, ou seja, o óbvio era realmente realidade. Liane é a 4ª donzela sagrada do Império e filha do Imperador. Arthur nesse meio tempo que estava no palácio do Imperador havia ativado seus olhos que tudo vem e avaliado todos os presentes, claro, de acordo com suas bênçãos. Haviam diversos cavaleiros sagrados naquele lugar, mas apenas um chamava a atenção, o que estava ao lado do Imperador. Ele possuía 4 bênçãos e dado esse contexto seu nome era óbvio, o grande general Júlio Amorim. Ele era famoso em todo o mundo como o mais poderoso guerreiro da humanidade. Os dois se sentam na mesa e começam a conversar assuntos fúteis e aleatórios até que Ace começa a observar o salão e com um sorriso perverso ele olha para Arthur. Ei Arthur, vou ser direto, tem alguma garota com uma bênção interessante aqui, diz Ace. Arthur olha com uma cara de nojo para Ace. Sério que você vai dar em cima de uma garota só por ela ter uma bênção rara ou interessante, diz Arthur. Claro, isso é política, fora que todas as garotas aqui são bonitas, se eu fizer a escolha certa e conseguir outra boa esposa com contatos no Império, meus negócios no futuro vão decolar, diz Ace. Falando nisso, o que você está fazendo para ganhar dinheiro, diz Arthur.
Muitas coisas. Depois de conquistar uma grande área na fronteira eu a reivindiquei como muitas terras, trabalho com minérios, plantações e até tenho alguns bons ferreiros, mas foco, diz Ace. Arthur suspira e começa a observar as garotas. Tem uma jovem interessante, deve ter sua idade, 14 anos, diz Arthur. Que sorte, diz Ace. Arthur suspira. Está vendo aquela de vestido branco e cabelos vermelhos escuros? Ela tem duas bênçãos, que se chamam bênção da proficiência com fogo e é interessante, e a bênção do verão. Pela idade dela e pelas duas bênçãos serem parecidas em efeitos eu duvido que ela saiba da bênção do verão. Fora que é a primeira vez que eu vejo uma bênção que se remete às estações do ano e dada a posição dela na roda de garotas. Ela não é da alta nobreza e se for deve ser a quarta ou quinta filha, diz Arthur. Ace sorri e se levanta da mesa. Enquanto você espera a sua, eu vou atrás da minha, diz Ace. Eu tenho dó das suas esposas, diz Arthur. Você é muito careta, diz Ace, indo até a garota. Arthur pegaria outra bebida e a partir de agora começa a beber sozinho enquanto observa discretamente Ace indo até a garota e começando a conversar. Alguns minutos se passaram e Liane finalmente estaria descendo para a festa. Arthur sabia disso pelos seus olhos e também sabia que ela estava levemente estressada. Ela apareceu na festa vestindo um belíssimo vestido rosa claro, um pouco mais claro que seus cabelos, roubando a atenção de todos para ela. Liane com uma postura impecável caminha até o imperador e o cumprimenta se curvando, o mesmo mantém uma face séria e a dispensa com a mão. Ela se vira e vê Arthur, que estava sorrindo e acena com as mãos e para a surpresa dele ela faz uma cara de alegria e surpresa e caminha até a direção dele, inicialmente rápido, mas diminui a velocidade e disfarça sua ansiedade e surpresa. Eu não esperava que desse um jeito de entrar na festa em homenagem à Arcania. Posso me sentar, diz Liane. Claro, diz Arthur, olhando ao redor e vendo que todos os olhos da festa estavam voltados para eles. Ace dava um sorriso perverso enquanto o imperador olhava curioso e cochichava algo para o general Júlio. Eles se aproximam e começam a conversar em um tom de voz baixo. Parece que viramos o centro das atenções diz Liane. Né, mas eu não ligo, era apenas uma questão de tempo para eu virar de qualquer jeito, diz Arthur, com um sorriso confiante. Como assim, diz Liane. Simples, quando eu ganhar sem nenhuma dificuldade o torneio entre a nova geração dos reinos eu vou virar o assunto no império, diz Arthur. Liane faz uma cara confusa e até dá uma risada depois. Isso é porque você não sabe quem vai lutar pelo império, se soubesse não estaria tão confiante, diz Liane. Estou ciente dos 3 heróis invocados e que eles vão lutar pelo Império, mas sem problemas. Pelo que eu sei eles treinam há poucos anos e nem conseguiram empunhar ainda suas armas de heróis ainda. Eles devem ter umas 3 bênçãos né, diz Arthur. Liane fica surpresa. Você sabe de muita coisa, só as famílias reais e pessoas próximas deveriam saber sobre os heróis invocados. Talvez você seja da família real de Santa Teresa, diz Liane. Não, mas eu namoro a princesa mais nova dos Elfos Negros e ela me contou, diz Arthur, mas vamos mudar o assunto pois estamos atraindo ouvidos curiosos. Liane se afasta. Tem razão, então me fala, como conseguiu entrar aqui, diz Liane. Senhorita Liane, o imperador está requisitando sua presença, a sua também nobre cavalheiro, diz um mordomo. Parece que chamamos bastante atenção, respondendo sua pergunta, você não deve conhecer ele, tá vendo aquele de cabelos brancos, ele é um marquês em Arcania e meu braço direito, diz Arthur se levantando. Ele é um marquês tão novo, diz Liane se levantando. Sim, eu comprei o título para ele por ele ser muito talentoso e possuir a bênção do sol ele foi aceito e é uma estrela no reino, diz Arthur. Uau, a bênção do sol apareceu, parece que é esperança, você comprou o título, você é rico ou o que, diz Liane. Tenho bastante dinheiro mesmo, diz Arthur. Os dois caminham em silêncio até o imperador e chegam diante a ele. Arthur o cumprimenta de uma maneira simples, o que chama atenção, afinal poucos ousariam não se curvar diante ao imperador. Júlio toma a frente do imperador quando mesmo parecia que ele iria dizer algo. Garoto, você é amigo ou inimigo do império, diz Júlio. Arthur sorri, ele esperava aquilo, afinal uma das bênçãos do general era a bênção do bem e do mal, e pelas ações de Arthur, uma pessoa boa ele definitivamente não era. Bom, dada minha posição atual e minhas pretensões para o futuro, digo que sou um forte aliado, diz Arthur. General, o que está acontecendo? Por acaso ele é uma pessoa maligna, diz Nicolas Bragança, o imperador de Excalibur. Um pouco, mas não é por isso que entrei na frente, minha experiência em combate me deixa em alerta perto dele, esse garoto é forte, diz Júlio tirando a mão da frente do imperador. Todos ficaram surpresos, o homem mais forte do império reconheceu a força de um jovem com um simples olhar e ainda o considerou uma ameaça, todos estavam com os olhos virados para Arthur, inclusive com a comoção algumas pessoas que estavam de fora começaram a entrar no salão. Minha filha, quem é este jovem, diz Nicolas. Liane se surpreende. É um conhecido, ele me ajudou com um problema mais cedo e fiquei surpresa em reencontrá-lo tão cedo, diz Liane. O imperador visivelmente não fica contente com aquela resposta e olha para Arthur que sorri. Se apresente, comece dizendo quem o convidou para o banquete de hoje, diz Nicolas. O senhor deve conhecê-lo, o escolhido do sol, Ace Miller, meu braço direito e marquês em Arcania, diz Arthur. O imperador se surpreende e olha para Ace, que confirma com a cabeça. O jovem herói de Arcania confirmou que o trouxe e não parece negar ser seu braço direito. Garoto, estou curioso, quem é você, diz Nicolas. Arthur sorri ainda mais, estufa o peito e olha para os olhos do imperador. Sou o maior prodígio deste mundo e futuramente o mais poderoso, eu falava que eu era o mais forte, mas depois de conhecer o general hoje, não tenho tanta certeza, diz Arthur. Todos estavam boquiabertos, com exceção do imperador e de Júlio, que estava com uma armadura totalmente fechada, incluindo seu elmo. Já te falaram que você é arrogante garoto, diz Nicolas. A arrogância de um homem é conquistada com suas vitórias, se um fraco que nunca conquistou nada for arrogante, então ele é apenas burro, mas o forte, ele sim pode ser arrogante, diz Arthur. Então grande prodígio, quem seria você e quais os seus feitos, diz Nicolas. O senhor me conhece, na verdade mesmo se eu falar o senhor não acreditaria, então eu posso mostrar algo desrespeitoso para um banquete, diz Arthur.
Sim, independente do que mostrar eu não o punirei, diz Nicholas. Arthur sorri e tira o corpo de Malacar de seu anel fazendo todos ficarem mais surpresos, mas a cara de espanto do imperador era melhor e mesmo com um elmo, era visível a surpresa do grande general Júlio. O imperador Nicholas abre um grande sorriso. Então vocês já estão no império, como eu não sabia disso, diz Nicholas. Vim mais cedo junto à minha namorada e meus irmãos para curtir o império, e sim, eu sou o herói dos elfos que matou o Lorde Demônio Malacar e colocou o antigo Lorde para correr com o rabo entre as pernas, diz Arthur. Você gosta de ser o centro das atenções, hein? Diz Lyanne. Arthur guarda o corpo em seu anel. Eu gosto mesmo, não treinei o tanto que eu treinei para viver nas sombras, diz Arthur. Júlio começa a rir. Agora está explicado, garoto, você é um dos 3 monstros que massacrou os mais de 13.000 soldados dos demônios a sangue frio só para chamar a atenção do Lorde para uma armadilha. Você é realmente ruim, mas pelo menos não é para nós que essa maldade está direcionada, diz Júlio. Lyanne fica ainda mais impressionada e olha diretamente para Arthur. Ora, que comoção que está acontecendo aqui, diz Finn entrando no salão. Rei Finn, o pequeno sol trouxe um convidado especial, diz Nicholas. Estou ciente, esse garoto é o grande herói que possui a bênção do domador de feras que notificou o ataque a Santa Teresa e nós evitou perder uma grande quantidade de terras e salvou milhares de vidas, diz Finn. Todos novamente olham para Arthur. Você é aquele garoto também, como eu não sabia que o discípulo do grande druida Udir era o prodígio de Santa Teresa, mas faz sentido, havia rumores que o jovem sol era de Santa Teresa, diz Nicholas. Sim, mas Imperador Nicholas, acho que podemos marcar de conversar com o Arthur depois, afinal já está no horário para a dança e não podemos segurar a juventude, diz Finn. Tem razão, atrapalhamos a festa com nossa conversa, diz Nicholas. Antes eu gostaria de aproveitar a atenção e relatar a Vossa Majestade Imperial o motivo de eu conhecer a Dama Imperial. Como todos sabem, quando o Imperador tem 4 filhas mulheres seguidas é bem possível que os 4 heróis estejam para aparecer e dado isso é um absurdo que 3 jovens nobres tenham feito com a princesa, humilhá-la em público a chamando de bastarda e abandonada. Eu não permitirei que isso aconteça novamente. Hoje pela manhã eu fiz uma exceção e não executei as garotas pois não tinha ideia da identidade da princesa, mas não terá outra exceção, diz Arthur. Isso é verdade, Lyanne, diz Nicholas. Lyanne estaria perdida, ela não tinha experiência com conversas fugirem totalmente do controle dela e apenas confirmou com a cabeça. Não haverá exceções, elas serão julgadas e sentenciadas à morte, independentes da família. Agora vamos voltar à festa, diz Nicholas. Arthur olha para Lyanne com um sorriso confiante e ela mantém sua cara de surpresa. Arthur dá a mão para Lyanne a convidando para uma dança. Vejo que está de olho na minha filha jovem Arthur, você nem disfarça, diz Nicholas, com um sorriso provocativo. Primeiro, eu namoro Vossa Alteza Imperial. Segundo, eu não acho que eu vá conseguir ter a aprovação de alguma arma lendária, diz Arthur. Uma boa resposta, diz Nicholas. Arthur olha para Lyanne e sorri e logo em seguida ela sorri e pega na mão dele aceitando a dança. Os dois se dirigem ao centro do salão de dança e é como se o tempo voltasse a andar. Todos que pararam o que estavam fazendo para ouvir a conversa voltam às suas conversas e de repente muitos jovens vão para a pista de dança. Você fez isso tudo para chamar atenção ou você tem algum plano, diz Lyanne, enquanto dançava com Arthur. Claro que tenho meus motivos, um deles é que agora você é famosa, duvido que elas prossigam com qualquer tentativa de assassinato, mas afinal, onde estão suas irmãs, diz Arthur enquanto dançava com Lyanne. A de vestido roxo é uma delas, as outras 2 não virão pois estão acompanhando 2 dos heróis em uma viagem e sua chegada está atrasada, há apenas um herói no reino e ele não é muito de festas, diz Lyanne. Arthur olha para a garota que estava com uma aparência plena, um sorriso em seu rosto conversando com uma garota ao seu lado, mas ao olhar com os olhos que tudo vem ele veria que aquela garota estava tomada pela raiva, inveja e sede de sangue. Ela que quer te matar não é, diz Arthur. Como sabe, diz Lyanne. Pelos sentimentos, ela está com muita raiva e sede de sangue, além de inveja, mas por quê, diz Arthur. 2 dos heróis são bem tapados e fazem de tudo pelas minhas 2 irmãs, com isso sobra apenas um para ela e ele não é o cara mais romântico, ele só pensa em treinar, ficar mais forte e aventuras, um completo tapado quando o assunto é mulher em uma das minhas vidas ela me confessou que tinha medo que eu roubasse ele dela, diz Lyanne. Faz sentido, você é bem mais bonita que ela, diz Arthur. Lyanne sorri. Obrigada, diz Lyanne. Os 2 seguem dançando e mudam o assunto, com ambos contando mais um pouco de suas vidas um para o outro e assim a noite seguiu por mais algumas horas, até dar fim àquele banquete então Arthur se despede de Lyanne e sai do palácio acompanhado de Ace.